Hoje fala sobre... Ontem nós falamos sobre 1 Coríntios 13, sobre o perfil do amor que edifica, né? E ficamos nessa altura do estudo, onde nós vimos que o amor ele é benigno, ele é paciente ou sofredor. Oh, glória a Deus, o Senhor está manifestando. Obrigado. Não é ciumento, não conta vantagem sobre o outro, não busca os próprios interesses, não se exaspera, ou seja, não vive de maneira intempestuosa ou raivosa. Quem ama sempre busca o bom senso ou o consenso das coisas, né? Não age por ressentimento ou com ressentimento, não se alegra na injustiça, regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e jamais acaba. O amor jamais acaba. Uma vez que nós amamos, sempre amamos. Jesus disse no Evangelho de João: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Quando se fala de edificação do corpo, temos que ter bem firmado em nós que o nosso cerne a ser alcançado é o sacrifício de Jesus, ou seja, entender o que Jesus Cristo fez na cruz. Se nós conseguirmos entender que Jesus deu a vida dele por nós, mesmo que seja algo impensável, nós estaremos prontos a dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Seja impensável porque ninguém pensa na ideia de dar a vida, ter que dar a vida, mas se for necessário, nós temos que ter isso como algo naturalmente colocado por Deus em nós, ou sobrenaturalmente colocado por Deus em nós. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir um filme chamado Desfiladeiro Shiokari, assistam esse filme. Eu não vou contar a história porque senão você não vai assistir, né? Mas esse filme fala exatamente do amor abnegado, o amor altruísta de alguém que, antes de pensar em si mesmo, se doa pelo seu próximo, pelo seu amigo ou por aquelas pessoas que nem conhecem, né? E eu não estou falando de Jesus, eu estou falando de um crente chinês que conheceu a Cristo e passou a viver, como nós estudamos esses dias atrás, da mesma forma que Jesus. Então, a base na qual a edificação da igreja está firmada é o próprio Deus, ou o amor do próprio Deus. O sacrifício de Jesus na cruz é o nosso paradigma de como nós vamos agir na vida de alguém. Agora entrando no que ficou para hoje, na questão de edificação do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, as diferentes fases da edificação. Respeitar as fases da vida é de suma importância para que haja um desenvolvimento sadio, não é verdade? Se você encontrar um adulto com aquelas camisetinhas da Marinha até um umbigo, né? Com aqueles calçãozinhos que as criancinhas usam, aquelas gravatinhas. Vocês conhecem alguém que anda assim? Começaram aí. Aquele chapeuzinho, aquelas boinas da Marinha, né? Com pirulito grande na mão, né? Aí você vai dizer: oh Deus, né? É um retardado, que é algum retardo. Se você ver uma criança com a roupinha da Marinha, que o Rogério já usou porque ele era criança, brincadeira, com aquela boinazinha, com a camiseta até um biquinho, com o pirulito grande na mão, correndo, o que é que todo mundo disse? Que lindo, né? Qual a diferença entre um barbado
com um chapéuzinho da marinha, uma roupinha da marinha, um pirulito grande na mão, e uma criança com um pirulito na mão, vestido do mesmo jeito. Hã? A maturidade? Mas qual dos dois é maduro nessa história? É a fase, né? A roupa, nesse caso, se adequa à fase da vida que está se vivendo. É impensável pensar no Maurício vestido dessa maneira, né? Com o pirulito na mão. Mas se a Isabelle sair correndo aqui, nós vamos rir e achar lindo, maravilhoso. Se o Eric correr assim aqui, a gente vai achar maravilhosamente, né? Porque dentro da fase. Então, respeitar as fases da vida é de suma importância para que haja desenvolvimento de maneira sadia, sana. Para alguns estudiosos, entre eles um filósofo suíço chamado Jean-Jacques Rousseau, né? Rousseau trabalha muito a questão de como o começo da vida é importante para a vida adulta, para o final da vida, né? Então, para esse camarada, que foi um pensador do século XVIII, a formação do homem cidadão, ou do homem e cidadão, tem tudo a ver com o seu nascimento, ou seja, desde o seu nascimento até a sua morte, né? Até a sua vida adulta. E ele diz que cada fase da vida tem a sua importância para a formação do cidadão de maneira sadia no meio da sociedade. Ou seja, para esse cidadão se tornar uma pessoa eficiente, ele tem que ser acompanhado desde o começo da vida dele, desde a tenridade, desde a infância, desde a niñez, é um termo mais espanhol, né? Até a sua vida adulta. Ele não disse nenhuma novidade para nós. Porque em Provérbios, se eu não me engano, 22:6, você vai encontrar: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela for idosa, ela não vai se desviar de nenhum dos pontos que ela aprendeu. Então, o que o filósofo estava dizendo, nada mais era do que o que a Bíblia já vem dizendo, né? Então ele compreendia que era necessário pensar seriamente na ideia de que a infância tinha que ser bem trabalhada, bem edificada, porque, ao contrário do que se pensa, não são os adultos que são os fundamentos para as crianças, para a sociedade, são as crianças que são o fundamento para uma sociedade promissora. Ou seja, se essa criança for bem desenvolvida, for bem solidificada hoje, você vai ter um adulto sem muitos problemas. Grande parte dos problemas que a geração de adultos sofredoras passam hoje está relacionado à infância e à adolescência, né? Quem teve uma infância, quem teve o privilégio, como eu tive, graças a Deus, de ser criança quando criança, de ser adolescente quando adolescente, de ser jovem quando jovem, tem uma vida adulta sem muitas dificuldades, sem muitos por que eu vivo assim, por que eu vivo assado. A gente às vezes conversa, Marisela e eu, sobre isso, e eu falo que algumas coisas que eu vejo as pessoas reclamando da vida, eu falo: isso eu nunca passei, nunca experimentei isso. E a ideia está justamente na infância, porque eu lembro de meu pai brincando comigo, eu lembro da minha mãe brincando comigo. A minha mãe mais corrigia do que brincava, meu pai brincava mais, né? Apesar de ele trabalhar fora e tudo mais, mas ele foi um pai muito presente. A adolescência também, eu lembro das peripécias. Esses dias eu estava contando as peripécias junto com os meus irmãos, né? E eu louvo a Deus que quando eu olho para trás eu falo: meus pais se não eram super-heróis, estavam perto disso, porque eles tinham 6 filhos e os 6 aprontavam. Eram 6 filhos, 6 crianças, criança mesmo, né? E em alguns momentos monstros,
Mas isso faz parte do crescimento, faz parte da vida da infância, da adolescência e tudo mais. Ou seja, a educação deverá começar a partir do momento em que a criança vem ao mundo. Ela nasceu, ela já tem que ser educada, ela já tem que ser edificada, ela já tem que saber que um dia ela vai ser um adulto promissor. Falar, não, sim, né? Se a criança é aquela que sai arrastando tudo, quebrando tudo pela frente, ela só faz isso porque ela não teve padrão, ela não teve alguém para freá-la, para dizer, epa, para aí. E nós precisamos aproveitar até uma determinada idade, né, que os estudiosos dizem que é os 7 anos, onde você coloca todo o fundamento, veja, todo o fundamento, segundo alguns especialistas, que uma pessoa vai ter pelo resto da sua vida. Até os 7 anos ela recebe. Depois disso, administração. Depois disso você vai administrar. Parece exagerado, mas não é. Voltamos ao texto. Ensina a criança no caminho que deve andar. E mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Dentro da igreja, como também na sociedade, há diferenças de gerações. Vamos à dinâmica. Quem tem de 0 a 5 anos? Todos no Ministério Infantil, né? De 5 a 9 anos? Todos no Ministério Infantil. De 9 a 12, fica de pé. De 9 a 12 anos, só uma. Aqui atrás, 9 a 12. Quer vir aqui para ele saber que vocês têm de 9 a 12? Pronto. De 13 a 17. 13 a 17. É um grupo maiorzinho já, né? De 18 a 24. Fica de pé. 18 a 24. De 25 a 30. Vai diminuindo. E vai diminuindo, né? De 30 a 40. Olha os novinhos aí, minha gente. 40 a 50. Agora, de 50 em diante. Não, tem que ficar de pé. Ou seja, eu poderia entrar nos 60, pode ser, obrigado. 60, nos 70, né? A verdade é que há gerações, distintas gerações, dentro do mesmo contexto de igreja. Né? E olha, ontem eu estava preparando o que eu ia ministrar hoje pela manhã, ontem não, pela madrugada, o Senhor falou para mim assim, fala sobre diferenças de geração dentro da edificação do corpo da igreja. E quando nós estávamos vindo para cá, posso falar, né? Quando nós estávamos vindo para cá, o Abner estava assim, fazendo meio que uma comparação, né? Não, ele não estava fazendo comparação, mas estava. Da época dele, olha a época dele, ele está com 22 anos, né? Da geração atual. Aí falou da fogueira, olhou que viu alguma desmotivação, o pessoal não tem aquela empolgação de pegar como era na época dele. Aí eu disse, você não percebeu, mas você é de uma geração, já é de uma outra geração. Agora, quantos que já passaram de 40, que já disseram pelo menos uma vez assim na vida? No meu tempo não era assim. Quem já falou isso? Né? Porque no meu tempo, porque minha mãe fazia assim, porque meu pai fazia assim. E às vezes nós queremos colocar a nossa geração, a nossa época, a nossa vivência nas gerações posteriores. Vocês que são das gerações mais novas, por favor, fechem os ouvidos, façam assim. Fechem isso, muito obrigado. Não funciona. Beleza, obrigado. Não funciona.
Esse negócio é porque no meu tempo, o seu tempo, era na época em que o celular era aquele que o Nanau veio quando veio de Recife para cá, que desceu no aeroporto de Chapecó com uma espada do lado aqui assim, né? Que era a coisa mais moderna, um Motorola, aquele que abria assim, puxava uma antena que parecia um Jedi que ia para a Guerra das Estrelas, desse tamanho aqui, né? E era dos pequenos, aqueles mais pequenininhos, o mais portátilzinho era aquele, né? Essa é a nossa época de tecnologia analógica, né? É essa. Quem assistiu os vídeos que o tio Giroto colocou ali, né? Tem os camaradas conversando, como é agora o celular. O cara faz uma pescoço, né? Alô? Né? Depois desliga. Né? Ou então, plante no dedo. Né? A gente acha engraçado, mas daqui para frente, para as gerações futuras, isso vai ser muito, muito natural. Quem lembra de uma propaganda do Banco do Brasil, é claro que vocês mais novos não vão lembrar disso, mas de uns 15, 20 anos atrás, que apareciam dois caras no monte conversando sobre o passado, como se eles fossem do futuro. E aí um disse para o outro assim, me contaram que uma época eles apertavam botões. Aí o outro via e falou assim, que botões? Né? E parecia ridículo, na época em que o comercial foi feito, pensar de que um dia haveria uma tecnologia que não há botões. E nós estamos vivendo essa tecnologia onde não há botões. Os japoneses já estão lançando aí um holograma, né? Que é no celular e aparece o holograma e você digita no holograma. E você fala pelo holograma. Como é o nome? Mas eu estava assistindo um programa chamado Olho Digital e eles mostravam isso. Então, aparentemente, isso é impossível. Mas se nós entendermos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Ele depositou sobre nós sabedoria e as gerações vão desenvolvendo essa tecnologia que nada mais é do que a sabedoria de Deus na raça humana. Então nós não podemos pensar na ideia de que, porque no meu tempo, nós temos que saber como usar o nosso tempo com sabedoria. Eu falo nosso tempo, a nossa época, o tempo que nós vivemos, para lançar luz sobre as novas gerações, de como eles deverão viver, mesmo com toda a tecnologia e a diferença que vocês têm. Vocês precisam entender que há coisas que são espirituais e devem ser, continuar sendo ensinadas nos padrões daquilo que o Senhor colocou na palavra, e isso é imutável. Então existem diferenças profundas, né, dentro da igreja, diferenças de gerações, diferenças de perspectivas e diferenças de expectativas. E se eu não entender isso, eu não vou conseguir edificar ninguém e nem ser edificado, porque toda vez que alguém fugir da minha expectativa ou da minha perspectiva, eu vou dizer, não dá para andar com essa pessoa, não dá para andar com essa pessoa. Então você faz toda uma programação, porque na sua cachola, na sua cabeça, né, todos vão, porque você teve essa expectativa. Foi tão bom para mim, né? Na minha época de adolescência, quando nós tínhamos, nós fazíamos esquete, que chama, né, no contexto da igreja, das grandes jovens, dos acampamentos, e tinha muita brincadeira, porque não tinha, dificilmente você via alguém sentado no lugar. Está falando com quem? Com ele aqui, do lado aqui, né? Tu recebeu? Nosso tempo não tinha isso. Então nós tínhamos a nossa maneira de sermos
né, as nossas expectativas. Veja o que eu estou dizendo. Para eles isso aqui é legal. Né? Conversar com o outro aqui. Recebeu? Aí o outro fala, e aí, tu recebeu? Isso é o máximo. Para nós, quem passou de 50 aí, certamente isso não tem graça nenhuma. Nós fomos ao Rio Grande do Sul uns 2, 3 anos atrás e fomos num shopping lá em Porto Alegre. Estávamos na nossa família ali, junto com os irmãos da Zé também, cunhados e tudo. E na mesa da frente assim tinha um casal que dava para ver, pela conversa assim, como eles olhavam um para o outro, que eles eram recém-casados. Eu já sou observador ali, que eles tinham uma aliança no dedo. E estavam ali os jovenzinhos olhando para o outro. Só que eles olhavam para o outro e digitavam. Ah, que perda de tempo, né? Duas novinhas assim, casadas e começando a transar. Vai lá. Né? Se joga na buraqueira. Ali pode, depois de casado não pode. Antes de casado não pode. Antes de casado é por WhatsApp mesmo e com muito cuidado. Com muito extremo cuidado. Né? Mas sim, no meu tempo nós fazíamos sketches, nós fazíamos as brincadeiras que até alcançaram algumas gerações futuras, né? Nós cantávamos Rosa, Rosa, dá o teu coração, tá? E fazia aquelas danças de salão na igreja, isso, tá? Eu sou de uma origem de uma igreja que era chamada de Pentecostal Assembleia de Deus, mas nós tínhamos tudo isso, né? Até eu lembrou agora das coisas, né? O cachorrinho, o bingo, né? Estava sentado na janela, a galinha que ia não sei para onde, né? O gato que ia não sei para onde. Então essas brincadeiras a gente brincava e tal. Dali saíram muitos relacionamentos, casamentos e por aí vai. Mas se você for tentar fazer isso hoje com a juventude, você vai perdendo tempo. E eles vão dizer, isso era do teu tempo. Porque a expectativa e a perspectiva da geração de hoje é diferente. E analistas estão percebendo o seguinte: a geração era contada numa perspectiva de 20 anos, período, não a geração em si, mas a mudança de comportamento mental de geração é 20 anos. Depois de 20 anos, havia uma expectativa diferente, uma perspectiva diferente. Depois isso se reduziu para 10 anos, agora já está em 7. 7. Ou seja, a cada 7 anos, um rapaz que estava com 15 anos, há 7 anos atrás, que agora tem quantos anos? Ele já não consegue, ele já não tem a mesma dinâmica de pensamento de um de 15 do tempo de hoje. Eu casei aos 24 anos, meu filho mais velho tem 22. Você casou quantos anos, Rogério? 22? Seu filho mais velho tem quantos anos? 25. Aí você fala, está errado isso? Não é uma questão de certo ou errado. Mas um homem que casou aos 22 anos, muito provavelmente vai ter um amadurecimento muito maior do que um que vai casar aos 25, 30, 40 anos. Por quê? Porque a vida é feita de experiências. Aos 17 anos eu já havia saído de casa e já estava indo em direção à vida. Por quê? Porque era necessário. Só que eu não posso hoje fazer a mesma coisa, achar assim, ó, não, só, tu tem que ficar, já tá longe, já tem que casar, rapaz, tem só 22 anos, rapaz, daqui a 2 anos tu tem que ser pai, daqui 3 anos tem que ser pai, daqui a alguns anos, porque eu falei, não é assim que funciona. A perspectiva de geração é diferente. Então como é que eu posso edificar um jovem de 25 anos dos dias atuais? Como é que eu posso edificar um de 22, um de 15? E vou mais longe, como é que o de 25 não vai entrar em crise profunda porque o
Eu me viciei nesse negocinho aqui, não consigo falar sem ele, por incrível que pareça. Porque eu de 18 anos não pensa como ele pensa. Por isso eu vou falar uma outra coisa para vocês. Muito cuidado na questão de relacionamento. Não pode um rapaz de 20 casar com uma mulher de 30? Pode. Mas vão ter dificuldades profundas de administrar isso. Psicologicamente, fisicamente e até espiritualmente. Um rapaz de 30 casar com uma menina de 15. Mesma coisa. Eu conheci um pastor chamado Francisco, lá do Rio Grande do Norte, e ele diz assim: pastor Josué, uma das minhas maiores dificuldades que eu nunca imaginei. Veja, eu não estou dizendo que ele não pode dar certo não, tá? Eu estou falando sobre a questão de riscos que nós podemos minimizar. Porque Deus, na sua sabedoria, colocou fases na nossa vida. Então ele falou assim, pastor Francisco: eu casei, quis fazer todos os cursos, não sei o que e tal. Quando eu fui casado eu tinha 42 anos. A esposa 28. Tem quem diga assim: não, quando o homem é mais velho e a mulher é mais nova, não tem problema. Não tem. Tem. E aí ele disse: e não foi fácil. Não foi fácil. Parece que quando passa dos 40, quando todos passam dos 40, começa a estabilizar. O ser humano, tá? Passa mais ou menos pensar do mesmo jeito. Mas vocês não imaginam ali, uma pessoa de 38 anos para uma de 40, 2 anos, aparentemente 2 anos, a diferença é enorme. Se for o contrário, então, pior ainda. Então, não estou dizendo que não venha dar certo. Conheço casais que são ou o homem mais velho ou a mulher mais velha e vivem bem porque vivem conforme o que a palavra diz. Mas não é fácil. Há um tolerável? É claro que há um tolerável. Mas eu lembro que certa vez o pastor José Eduardo ministrava aqui e contava a história de um casal lá no Paraguai, que a diferença entre eles era de 22 anos. E nesse caso a mulher era mais velha, 22 anos. Você sabe que o homem ele tem uma coisa interessante. Quantos homens aqui, pais, já sentaram para brincar de videogame com seus filhos? 1, 2, confessa, agora é a hora de confessar. 3, 4, eu não sou muito chegado a videogame, meus filhos sabem disso. O outro ali já confessou também. Então no mínimo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 e meio, porque eles sabem que eu não sou muito chegado a esse negócio não. Jogo eletrônico não é minha praia. Agora, quantas mulheres já fizeram isso aqui? Pararam para jogar videogame com o seu filho? Só tu? 1 ano. Por quê? Não é legal jogar videogame com o filho? Ele gosta, não, isso eu gosto. Mas a Andrea joga? É normal? Não. Cabeça diferente. Perspectiva diferente. O homem, ele é assim. A perspectiva dele é diferente. Qual dos dois é mais maduro? Vai dizer que a mulher é mais madura porque ela não joga videogame com o filho? Não é isso. É que a perspectiva dela é diferente. Agora sim, imagina se a diferença é de 22 anos, nesse caso que o pastor José compartilhou. O cara com 18, a mulher tem quanto? 40. Deus te benza, porque vai ser muito difícil a convivência. Quando ele tiver 40, ela vai estar com quanto? 62.
E os que pensam que não tem problema se for o contrário, olha o Temer aí, com 75 e a mulher com 32. Isso vai dar em quê? Daqui a mais um pouco. É muito perigoso. Não significa dizer que não possa funcionar, mas é muito perigoso. Eu costumo dizer que, guardadas as devidas proporções, há um percentual para mais ou para menos. Igual a eleição, quanto? 12 pontos percentuais para cima ou para baixo. Ou seja, o tolerável de que esse casais pensem na mesma perspectiva e tenham as mesmas expectativas. Eu sei que vocês são mais velhos, mas tem que ter o percentual da tolerância. Funciona, quando está em Deus, aí funciona bem. Mas não é todo mundo, não. As estimativas é sempre para menos, ou seja, para não funcionar, para não dar certo. E nós temos que, quando nós falamos de edificação do corpo de Cristo, nós temos que pensar em tudo isso. Tudo isso. Nessas diferenças de perspectivas, de expectativas e de gerações, cabe sempre às gerações mais antigas, ou seja, os mais maduros, a tarefa de influenciar os mais inexperientes. Agora, de que maneira? De uma forma honesta, sem, contudo, tirar o direito dos mais novos de aprender experiências novas. Vamos falar a respeito do celular na Bíblia. Eu sei que o pastor deu uma diretriz, que ele quer papel, quer Bíblia de papel. Isso é interessante, isso eu tenho visto até dos meus filhos. O pastor disse que era para levar a Bíblia mesmo. Isso aqui é bom, você ter o contato, até mesmo terapêutico, com as páginas. E depois eu descobri uma coisa interessante. Vocês sabem onde é que mais há germes e bactérias foi encontrado em uma pesquisa geral? Aonde? Na tela do celular. Mais do que nos livros de papel. Mas nós não podemos negar que hoje o celular é uma ferramenta interessantíssima quando se tem uma Bíblia para leitura, pesquisa. E o que é que nós precisamos fazer, os mais antigos? Precisamos influenciar a que eles não somente usem o papel, mas que eles amem a palavra de Deus. Para que um dia que você passar, você possa vê-los com o celular, sim, mas lendo a palavra de Deus. Então a perspectiva é essa. Eu vou influenciá-los a ter a Bíblia, papel, mas eu quero influenciá-los a amar a palavra. Ou como, Senhor, eu amo a tua lei e nela medito noite e dia. Então, como é que a minha geração pode ajudar as gerações que estão vindo? Influenciando, sem tirar deles o direito de terem experiências que eu não tive. E se tudo estiver correndo, transcorrendo de forma natural, cada geração, ao envelhecer, vai buscar ficar mais tempo com os mais velhos. Sabia disso? Um rapaz de 22, 23 anos, naturalmente, quando começa a fervilhar e a gurizada, que é muito barulhenta e tudo mais e tal, aí aquele rapaz de 22, 23 anos, se as coisas estão transcorrendo naturalmente, eles começam a se aproximar mais das gerações antigas. E aqui não foi gravado não, tá? Mas olha que interessante. Olha onde o Yuri está sentado, do lado do Rogério e da Rosane.
Olha o Wagner está sentado, do lado do Maurício. Isso não é não, isso é mental. Por quê? Porque o objetivo de Deus é de que haja amadurecimento. Isso não significa dizer que nós não possamos interagir com as idades mais novas, com as gerações mais novas. Não, pelo contrário. Eu gosto de jogar imagem de ação, né? Gosto de fazer o mini presidência, que hoje a gente sai, não vai fazer em nome de Jesus esse negócio, por favor, né? Mas, se você deixar, a gurizada passa o dia inteiro brincando com coisas que, se você ficar muito tempo, você vai enjoar. Por quê? Porque ele vai ter que voltar para o trabalho dele. Ele está terminou a faculdade dele, então ele já está pensando em investir no futuro. E o adolescente ali, aquele que está na geração, na fase ele está pensando, qual é a boa de amanhã? Né? Tem a escola e tudo mais. E os mais velhos vão perdendo essa perspectiva. Os mais velhos são momentos como esse. Agora, se todo dia, toda semana, aí o grupo dos idosos reúne para fazer brincadeira, alguma coisa está errada. Alguma coisa está fora do real. Tá? E aí eu coloquei assim, a edificação da igreja segue padrões parecidos com o da vida natural. Não se pode comparar uma pessoa espiritualmente madura a uma recém-nascida. Não se pode também exigir de uma pessoa que encontrou a Jesus hoje, de que ela tenha um padrão moral e espiritual de um pastor. Então, quando vem uma pessoa do mundo sem Deus, mesmo que ela tenha 30 anos, 40 anos, ela é uma criança na fé. A Bíblia fala de recém-nascido, nascido de novo. Então ela tem todo um processo. Ela tem o processo da tenra infância, ela tem o processo da primeira adolescência, a puberdade, ela vai ter o processo da adolescência, da juventude, até amadurecer. O tempo que isso vai levar depende certamente de cada um da busca de Deus. Mas nós não podemos passar por cima desses processos, porque eles são naturais dentro do contexto do crescimento sobrenatural. Natural, no sobrenatural, sim, uma sequência idealizada. Tanto que dentro da palavra de Deus nós vamos encontrar o texto dizendo: não dês função para neófito. O que é um neófito? É uma pessoa nova, uma pessoa sem experiência. Então, se você pega um camarada que há 3 meses se converteu, e muitas comunidades locais estão fazendo isso, consagra ao ministério pastoral, você vai ter uma criança liderando os demais, e isso não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque liderança exige experiência. Um dos objetivos, inclusive, de Cristo, nos ter doado os dons pertencentes a Ele, que você vai encontrar no capítulo 4 de Efésios, é que exista sempre dentro do contexto da igreja pessoas maduras orientando pessoas em desenvolvimento. Sempre vai ter isso dentro do contexto da igreja. Os mais maduros ensinando os mais novos. Se hoje você tem um grau de maturidade que lhe permite confiar melhor no Senhor, lembre-se de que nem sempre foi assim. Eu gosto de contar essa experiência dos meus filhos, dos meus 4 filhos. Então nós temos 4 filhos em fases diferentes da vida. O Wagner adulto, a Rafaela entrando na vida adulta agora, o Marcos com seus 15 anos e a Lizinha com 12. O Wagner já passou por tudo que os 3 passaram. A Rafa, pelo que os 2 já estão passando. O Marcos, pelo que a Lizinha passou. E a Lizinha olha para trás, nem o Bob tem mais para fazer comparação. Mas, para nós entendermos, a Lizinha chega da escola com uma questão, um assunto, que para ela é o máximo,
olha, o professor ensinou isso. Aí os outros falam assim, isso é bobagem, a gente já viu. Claro que vocês já viram. Eu falo para eles, claro que vocês já viram. Mas vocês não podem considerar, não estou dizendo que eles dizem que é bobagem, mas eles algumas vezes dizem, tá? Eu estou dizendo que às vezes a geração menospreza a que está vindo, sem, contudo, lembrar que já passou por isso. Então, quando você diz para um que está aprendendo equação de Torricelli, né? Mas isso é bobagem. Aí o cara fala, não é bobagem não. Você passou, você aprendeu, alguém repassou para você conhecimento. E ele está aprendendo, não. Fala, seu Pedro. Se tem muito no esporte, todas as modalidades. Aí a criança erra, está aprendendo, não importa a modalidade. A pessoa diz, pô, cara, mas você não passou por essa situação? Porque você, a criança está aprendendo na realidade. Né? E eles querem que a criança faça na mesma condição tua que já sabe. Uhum. E às vezes, isso é até interessante falando de futebol, porque às vezes você está no campo jogando, aí você tem várias idades, né? Nós quando estamos jogando, várias idades, e aí tem aquele que ele acha que ele pode levar o time nas costas, tenta dar o drible, ele vai e tal, e os outros ficam loucos, né? Vai dar um ataque e morrer. Não adianta. Assim. Aí, se eu tivesse aquela... Sabe que teve um filme que era Clique? Já viu o filme com o Adam Sandler? Você sabe o nome de filme? Sei, assisto também. Onde ele pega o controle da televisão e o diabo dá para ele o controle da televisão e ele volta algumas situações da vida dele. Quem já assistiu esse filme? Ainda pensei que eu era muito velho. Bem, se eu tivesse aquele controle, em alguns momentos jogando futebol, eu ia fazer assim no cara que estava... Botava ele na mesma idade, ele vendo. Porque ele ia perceber que ele fazia a mesma coisa. Só que Deus é tão bom que o Winchester é apagado. Né? As memórias de algumas coisas que nós fazíamos é apagado. E a gente trata o outro como se nunca tivesse feito. Mas fez. Fez. Quem tem irmão mais novo aqui? Quem tem um só não adianta. Tem mais. 7, pronto. 7 já é um número bom. Né? Pela numerologia, 7, tu era qual deles? É a primeira? E alguma vez, você quis brincar com primas ou amigas mais velhas e elas não deixaram? Botaram você de lado? A vizinha, Rosane, alguém ainda... Percebe que acontece assim, ó, o menino com 12 anos, ele não quer que o de 10 entre na brincadeira. O de 15 fala pro de já vem 12. Esse cara com 12 anos quer brincar conosco? Né? Aí a menina com 16 fala de 14, ela é muito infantil. Né? Mas lá atrás, quando ela tinha 14, ela queria brincar com as 16. E as 16 faziam a mesma coisa. E esse estigma fica passando para frente. Não é uma questão de certo ou errado, deixando bem claro. Isso é um curso natural. Mas é interessante que quando você chega na idade onde você rejeita, você esquece que você foi rejeitado. E é quando alguém mais velho fala para você, você fazia igualzinho. E normalmente é o pai que faz isso, tá? É o pai que faz essa observação. Você fazia igual. Eu nunca fiz assim. Dá um tapa no pé do ouvido. Pá! Como é que é? Pá! Porque o pai sabe o que fazia. Aí o pai... Aí eu tenho que lembrar. Peraí. Certamente eu também fiz isso e eu não lembro o que fiz. Você lembra que fez isso? Dificilmente a gente lembra que agiu assim. Então,
Lembre-se, você nem sempre teve o conhecimento que você tem. Nem sempre você foi maduro para tomar as decisões de maneira correta. Então dê tempo para que as gerações que estão vindo também possam errar e consertar. Jamais desconsidere o olhar de admiração dos mais novos e muito menos desdém desse momento. Realizações diferentes para fases diferentes. Um dos grandes problemas que a sociedade moderna enfrentará é a desigualdade. Isso é uma palavra de um sociólogo. Quando se fala de desigualdade aqui, vai muito mais além do que a desigualdade econômica. E se fala muito de desigualdade na questão econômica, né? Pobreza, riqueza. Mas talvez uma das mais prejudiciais para o desenvolvimento humano seja a desigualdade de ideais para realizações. Aí voltando aqui à história, um homem de 40 anos tem ideais, um de 25 tem outro tipo de ideais, um de 20 tem o ideal da terminar a faculdade, quando o de 25 já terminou e já está, né, alguns já trabalhando, outros, um de 15, 14, 15, 16 anos, 17 anos, está maravilhado com o ensino médio, os professores saudáveis, tudo nada, né? E aquele? Pode ver, os alunos desse período de idade, eles só falam do professor tal que fez aquilo, tal, e aquele, né? O da faculdade já está pensando que ele desbanca o pai, fala assim: pai, o que tu acha desse assunto? Como se ele fosse o primeiro a ver o assunto na vida, né? Ele sabe mais, ele só quer mostrar que ele sabe mais. E nós temos uma crescente. Aí nós chegamos em um determinado lugar e falamos assim: cadê meu pai? Eu queria meu pai aqui. Como é que ele reagiria a essa situação? Uma pessoa adulta, ela deve pensar e ter ideais de uma pessoa da sua fase de vida. A isso se chama maturidade. Até que todos cheguemos. Alguém abre, por favor, Efésios 4 novamente. A partir do verso 14, por favor. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, elevados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquele que é a cabeça, Cristo. Amém. Até aí, Joel. Não sejamos mais como menino. O objetivo da palavra de Deus na nossa vida é crescimento. Crescimento. No dia que você vê um bonsai chama aquelas bonsai. Eu lembro do velho gritando bonsai, né? Você já viu bonsai dando frutos? Que tamanho é o fruto? Uma macieira bonsai, que tamanho é a maçã? É normal? Não. É uma árvore que pela idade seria adulta, mas tem estrutura de um... Como é que chama a árvore pequena? Muda. Não, muda não. Muda é quando ela não fala ainda.
árvore, sei lá, árvorezinha. Eu vou plantar um bonsai de jaqueira, para ver se dá uma jaca menorzinha, para poder, né? Porque jaca não dá para transportar muito grande. Então, eu vou fazer um bonsai que deve dar uma jaquinha mais ou menos assim, do tamanho de um fruto do conde. Mas a verdade é que, para a idade, você tem que frutificar, e tem que frutificar da forma correta. Eu escrevi aqui, uma criança deve se ocupar com brincadeiras. Um adolescente em idade escolar deve se esmerar no estudo. Um jovem universitário em solidificar sua carreira. Um recém-formado em como se inserir no mercado de trabalho e na sociedade. Um maior de 24 anos já está pensando que, além de tudo isso, ele também tem que deixar a geração. Você acaba se ocupando com isso, né? Jesus, já estou com 24, 25 anos. Um tem 30 já está se achando velho. Um de mais de 40 já é chamado de sênior. Veterano. E ele já está mais ocupado em repassar sua experiência aos mais novos. Usa a chamada maior ou melhor idade. Está se ocupando em como preparar o seu sucessor. Os idosos, como se preparar para se encontrar com Deus. E assim a vida segue. Uma geração vai edificando a outra. Uma vai trazendo conhecimento, a outra, e vai adquirindo conhecimento dessa geração que está vindo depois. Eu sou da geração, e eu lembro do Dr. Wilson Santin falando sobre isso para um encontro de empresários, aqui mesmo nesse lugar, há 20 e tantos anos atrás, 13 anos atrás, quando ele disse assim, nós somos, quem tem mais de 40 anos, ele falou isso na época, eu não tinha ainda, ele falou assim, quem tem mais de 40 anos é aquela geração que pegou tudo na vida, andou de carroça, né? Lembra disso, né? Andou de carroça, andou de avião, ou voou de avião, né? Já experimentou ficar hospedado nos melhores hotéis, ou lá na choupanazinha, usou o telefone desgaste direto à distância, o primeiro, que era uma vara bem grande, você botava assim, porque o telefone era chaveado lá dentro, então você tem que enfiar a vara e fazer a descarte direto à distância, porque nem todo mundo tinha telefone, e era daquele que você puxava e ele voltava assim. Aí você pergunta, a ligação foi feita? Não, era um só. Aí você ainda ia puxar o outro número, depois o DDD, tem que fazer o DDD, depois o TT, depois o PQP, e ia até esperar o telefone tocar, é verdade. Vocês estão rindo, mas é verdade. E nas centrais telefônicas não tinha telefone em casa. Foi o Maurício e a Marlene que inventaram, né? Eles trabalharam, eles foi que inventaram a central telefônica. Então a gente tem aqui o Museu da Sabedoria. Primeiro telefonista da região, foi tudo? Tá vendo? Isso é puro conhecimento. E foi assim que eles se conheceram. Um dia eles vão contar essa bela história. Coisa linda, né? Mas, você ligava para o telefonista, eu não sou desse tempo, já é do tempo da Renata, né? Você ligava para o telefonista, depois de 2 horas a telefonista ligava de volta para você para completar o seu chamado. Mas antes disso tinha um telégrafo, que você ia lá e dizia, manda esse recado aqui, cara. 2 dias depois o cara ficava sabendo que o parente morreu, né? 2 dias vinha o choro por telégrafo, o cara já estava enterrado. Hoje não tem mais quase novidade, né? A gente chega, sabe quem nasceu? Sim, está na rede, está no WhatsApp. Coisa mais chata, gente. Tem nem como você dizer, né? Os fofoqueiros estão dando piripaque no coração. Que chega assim, sabe, é você. Não tem mais graça a fofoca nos dias de hoje. Né? Todo mundo fica sabendo ao mesmo tempo.
Então, cada geração ensina a outra. E o amor de Deus completará cada fase da edificação. Em que fase você está da edificação? Em que fase você está edificando o seu irmão? Não queira que os jovens pensem como você pensa. Ou melhor, eu também sou jovem. Não queira que os mais jovens pensem como você pensa. Por quê? Porque se eu tenho 48 anos, e quem é que falou que tinha mais de 50 aí? Eles têm coisas a me ensinar. Coisas pela qual eu ainda não passei. Esses dias minha esposa, a Marisela, estava sentada com a Miriam e outras irmãs falando a respeito de calorão, e as outras, não é assim mesmo e tal, ainda vai ter essa fase, vai ter aquela. Eu falei, meu Deus do céu. Mas esse é o ciclo natural da vida. E dentro do contexto da igreja também não é diferente. Quando eu disse, graças a Deus, que nós temos presente e futuro garantido, é ver esses rapazes e moças louvando e tocando ao Senhor com a mesma não, mas quase a mesma qualidade dos veteranos. E somente quem é da área musical percebe alguns vacilozinhos que eles dão ali e tal, mas estamos assegurados. Eu até estava pensando ali quando eles estavam tocando, pode mandar a equipe principal para o Maranhão em 2018, porque a reunião vai continuar com ministros de louvor e adoração tranquilamente, com a mesma qualidade musical, né? E até nós estávamos conversando, o pastor Carlos aqui que nós conversamos, eles vão ser treinados para outubro, eles vão tocar em outubro, não é isso não? Nós vamos investir para que em outubro eles estejam tinindo, mas conservando o coração na presença do Senhor de maneira simples. Quer desligar esse negócio aí? Então, amados, vamos ficar de pé. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, porque Ele falou profundamente ao meu coração. Me criaste do pó da terra e sopraste em mim tua vida, me fizeste um ser semelhante a ti, Senhor, mas ingrato pequei.